aqui no trecho 56, não devo desanimar com a conduta dos outros, os infantis em desarmonia com o próximo, mas entender que essa conduta surge pela força das delusões, pela força das perturbações, e mostrar-me compassivo com eles. Então, é um ato de vigilância, nós não nos deixarmos perturbar pelas perturbações alheias. E esse é o grande desafio aqui. Por isso que a vigilância é muito importante, tanto em relação às nossas próprias perturbações, quanto em relação às perturbações dos outros. Né? Não adianta eu pensar, eu vigio, eu me observo muito, mas ao mesmo tempo, na mínima provocação do outro, eu já de repente desmonto, né? E de repente eu já cedo então as minhas próprias perturbações, porque esse jogo ele é sempre um jogo relacional, né? Nós estamos sempre numa inter-relação, numa interdependência. Então, os nossos kleshas, as nossas perturbações, elas precisam de causas e condições para se manifestarem. Sem as condições adequadas, eles não se manifestam. E não há melhor condição para os kleshas se manifestarem em nós do que na interação com as outras pessoas, do que na interação com o mundo. Então, por isso que é necessário que a gente seja vigilante. E, se possível, né, além de não ceder ao poder das perturbações, ainda gerar um senso de compaixão. Né? Pensar que essas outras pessoas, que às vezes podem estar muito perturbadas, né, e tentando nos perturbar, pensar que, na verdade, o que falta a elas é vigilância. Né? O que falta a elas é esse autocontrole que a vigilância dá. Quando a gente pensa em vigilância e contínua lembrança, e nessa plena atenção, é uma questão aqui de autocontrole. Devo me comprometer somente com ações virtuosas, para beneficiar os seres vivos, sem pensar em mim, e agir assim, compreendendo que sou como uma ilusão que não existe do seu próprio lado. Então, devo me comprometer com as ações adequadas, com as ações virtuosas, beneficiando os seres vivos, sem pensar em mim mesmo, diminuindo o poder do egoísmo, e ao mesmo tempo agir dessa forma, compreendendo que sou como uma ilusão, não que eu seja uma ilusão, né? E isso é um ponto importante, é um ponto que causa muita confusão, essa questão da ilusão, não só no budismo, mas na filosofia indiana em geral, né? As pessoas acham que Maya é uma ilusão. E se a gente vai estudar bem a Vedanta, a gente vê que não é bem assim. Maya não é exatamente ilusão. E assim como no budismo também, quando se fala em ilusão, não está querendo dizer que as coisas sejam uma miragem, mas está querendo dizer que elas são como uma ilusão, que elas são mal compreendidas. É como uma espécie de uma miopia, né, ou alguma outra forma errônea de ver as coisas, né, como se houvesse uma mácula no olho, que faz com que a gente veja as coisas de forma distorcida. Isso que é ilusão. É ver as coisas de forma distorcida. Mas não é no sentido de que eu estou vendo algo que não está lá. Porque as coisas estão lá, o mundo está aqui, nós estamos aqui. Né? O eu está aqui. Mas a forma como nós percebemos o nosso eu, que é uma forma errônea, dando uma existência totalmente separada para ele, né? Achando que ele surge a partir de si próprio, que ele é uma essência, que ele é fixo, que ele é permanente. Nós não percebermos que o eu, na verdade, ele é interdependente, ele é interrelacional, ou simplesmente relacional, né? Que ele surge a partir da interdependência, a partir de causas e condições, a partir dos agregados, e que, portanto, ele é vazio de existência inerente, isso é uma visão errônea. E aí a gente projeta uma imagem falsa desse eu, que é uma imagem de que ele é essa coisa essencialmente separada, né? Supostamente, essencialmente, muitos advérbios aqui, separada. E isso é uma ilusão, isso é uma miragem, isso é uma distorção da visão. Mas não é que não haja eu. Né? É como um amigo monge falou há pouco tempo, né? Aquele amigo monge que tem o canal Amigo Monge, e que é meu amigo de verdade, como ele falou há pouco tempo, é, eu vi num post dele, acho que no Instagram, né, ele comentando, ele é um monge Gelugpa, e ele estava comentando, né, que esse papo de que o não eu, o budismo prega o não eu, é um papo muito simplista. A questão não é que o budismo prega o não eu. A questão é que o budismo ensina que isso que a gente chama de eu não é o que aparenta.
né? Mas é claro que eu estou aqui, vocês estão aí, todo mundo está com o seu senso de eu, que surge nessa inter-relação, né? Que se estabelece nessa inter-relação, que é esse nosso senso de identidade, de personalidade, mas que não é uma essência fixa. Então, e que por isso também está em constante fluxo, em constante mudança. Então, entendendo isso, entendendo que eu sou como uma ilusão, porque eu não sou o que eu acho que eu sou, que não existe, então, do seu próprio lado, né? Eu perceber que, na verdade, são os outros seres que fazem parte de mim e eu faço parte desses outros seres, nessa interdependência total. E assim, obviamente, tentaria agir de forma virtuosa, tentaria agir de forma que beneficie os seres. Contemplando repetidamente que obtive essa liberdade especial após um longuíssimo período, devo manter tão inamovível quanto o Monte Meru, a intenção de realizar o real sentido da vida humana. Que no Mahayana, o real sentido da vida humana é libertar os seres do sofrimento, é auxiliar os seres a se libertarem do sofrimento. É buscar o completo despertar de um Buda, mas isso, na verdade, é uma meta secundária do Mahayana. A meta principal do Mahayana é auxiliar os seres. Qual a melhor forma de auxiliar os seres? Se tornando onisciente, se tornando um Buda. Então isso vem junto, né? Mas não é exatamente a meta principal. A meta principal é auxiliar os seres, é o voto do Bodhisattva. Mente, se estás preocupada porque a morte vai tirar este corpo de ti e ele será queimado e enterrado, por que o aprecias tanto agora? Né? Por que esse apego a algo que é fugaz? Mente, por que consideras este corpo como meu e o agarra com tanta afeição? Ele é apenas um empréstimo dos outros e logo de ti será tomado. Por que eu considerar esse corpo como meu se ele não é exatamente meu? Né? Até porque eu não engendrei esse corpo. Claro que o meu karma me faz ter um determinado tipo de corpo e tudo mais, né? Se é um corpo humano, se é algum outro tipo de corpo, a questão da saúde, isso tem a ver com o karma também, claro, né? Com as nossas ações. Mas, ao mesmo tempo, esse corpo ele é um produto da Terra, né? Esse corpo é um produto da união de pai e mãe, que faz com que, a partir da fecundação, esse corpo venha à tona. Nesse corpo tem células, tem uma série de coisas, é uma série de componentes que permitem que esse corpo funcione como essa aparente unidade, né? Que funcione como um corpo, com os órgãos e tecidos, tudo interligado. Mas esse corpo ele não é exatamente meu. Eu não tenho tanto controle assim sobre ele. Tanto que eu não consigo controlar quando ele vai morrer. Eu não consigo controlar muito bem. Eu consigo tentar prevenir doenças, etc., me cuidar, né? Mas as doenças podem vir. E, além do mais, desse ponto de vista Mahayana, o corpo agora ele está entregue aos seres, né? O Shantideva ele fala isso em outros momentos aqui desse texto, do Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva. Acho que talvez no capítulo sobre Bodhicitta, se eu não me engano, ele menciona, né? O meu corpo agora é um servo dos outros seres, que é no sentido de que agora eu tenho que devotar o meu corpo e por isso eu devo cuidar dele, como a gente viu lá nos versos raízes do Siksa Samutchaya, e em outros capítulos do Siksa Samutchaya também. A importância de guardar o corpo, no sentido de resguardar, no sentido de proteger o corpo, de proteger a nossa saúde, de proteger a nossa vida, para que nós possamos ser úteis para os outros seres, né? Para que ao invés de vivermos uma vida voltada somente para agradar o corpo, né, as sensações que nós temos por estarmos nesse corpo, nós tentarmos usá-lo, na verdade, de uma forma mais útil para os outros, né, de uma forma mais virtuosa para os outros. E por isso ele é um empréstimo dos outros. E logo de si, e logo de ti, será tomado porque a morte virá em algum momento. Mente confusa, por que não te agarras a uma forma lenhosa limpa? De que te serve agarrar a essa máquina podre, que não passa de uma coleção de impurezas? Aqui vai começar a entrar naquele ponto que nós vimos também no Nagarjuna, no Carta ao Amigo, né, que é uma tônica que a gente vê em textos Mahayana.
Uma forma, uma meditação, né? Acho que vimos isso no Lambrin Chemodo de Tsongkhapa também. Uma meditação para tentarmos gerar um desapego ao corpo, né? Para a gente perceber que esse corpo ele é vazio de existência inerente, de que nós não somos o nosso corpo. Porque sem a mente, esse corpo ele é só um cadáver. Comece separando mentalmente as camadas de pele da carne. Depois, com a lâmina da sabedoria, né, com a espada da sabedoria de Manjushri, despegue a carne dos ossos. Então, a gente está vendo aqui a carne, ossos. Quebre os ossos e olhe diretamente para o tutano. Faça a tua própria investigação. Onde está a essência? Cadê a essência deste corpo? Se tu não encontras essência alguma, mesmo quando procuras com tanto esforço, por que, ó mente, continuas a te agarrar a esse corpo, com tanto apego? Ele é tão impuro que não serve sequer de comida. Seu sangue não serve de bebida, e seus intestinos não prestam para serem chupados. Logo, de que te serve esse corpo? Né? Com o corpo a gente gasta energia, e a gente precisa se alimentar, mas a gente não pode se alimentar do próprio corpo. Então ele serve para isso. É adequado protegê-lo e cuidar dele, unicamente para atingir metas espirituais. Como eu falei, né, a gente viu isso no Siksa Samuchaya, aqueles capítulos que falam sobre a importância de resguardar o corpo, de guardar o corpo. Este corpo de um ser humano deve ser usado só para praticar o Dharma. Pensar que o corpo é esse barco, ao invés de um instrumento só para a gente ficar aproveitando de formas muito sem sentido, sem grande significado, mas pensar no corpo como um barco que pode nos conduzir até a outra margem. Porque aqui, é claro, a gente está fazendo essa meditação aqui para se desapegar do corpo, para se desapegar da busca de ações, da busca de sensações que são prazerosas, devido ao fato de estarmos nesse corpo, com os órgãos do sentido e tudo mais. Mas, por outro lado, é por estarmos num nascimento humano, num corpo humano, que podemos nos tornar Buda. A gente tem que pensar do outro lado também, né? O outro aspecto disso. Porque nós temos a combinação certa aqui de agregados, né? A combinação certa que permite que a gente se torne um Buda e que outros seres não conseguem. Porque nós temos uma mente que, devido pelo fato de estar nesse corpo humano com essa constituição, ela consegue refletir melhor sobre a realidade, né? Essa mente concreta que pode nos levar para muitos caminhos confusos, mas é também por meio dela, não é à toa que Vipassana, a meditação analítica, é essencial, é por meio do uso adequado do pensamento, da faculdade da discriminação, de Viveka, Prajna Viveka, né, a sabedoria de discernimento, que a gente consegue ativar um aspecto mais sutil da nossa mente, né, que é a intuição superior, que é a sabedoria intuitiva, que é Prajna no seu estado realmente mais puro, mais sutil, Prajna de fato, né, a sabedoria de fato que ela é intuitiva. Mas para isso a gente tem que discernir, a gente tem que discriminar acerca da natureza do eu, dos fenômenos, e para isso a gente precisa de uma mente que funcione. A gente precisa de humanas que funcione. Né? Manas aqui, em sânscrito, esse órgão mental, essa mente pensante, que nós temos bem desenvolvida enquanto seres humanos, e que outros seres não têm. E por isso que outras classes de seres do Kamadato, do reino do desejo, não conseguem alcançar o estado de Buda. Então, nós temos essa oportunidade, né? Mas pensando que essa oportunidade se dá porque nós temos uma mente que está num corpo que propicia isso. E não a gente viver devotado para o corpo. Aí a gente está gastando uma grande oportunidade, que é essa oportunidade de realizar o potencial máximo do ser humano,
que é o completo despertar, que é se tornar um plenamente desperto, um Buda. Por isso é adequado protegê-lo e cuidar dele, para atingir metas espirituais. Por isso que esse corpo deve ser usado, preferencialmente, só para praticar o Dharma. Essa é a meta, essa é o ideal. É claro que aqui, né, se a gente não consegue fazer isso, eu não consigo, acho que a maioria aqui também não, ainda assim a gente conseguir devotar tempo. Né? Lembra que o caminho é gradual e graduado, mas a gente ir devotando tempo, né? Aproveitar essa oportunidade da preciosa vida humana. Mas se o protegeres para outros fins, o que tu farás quando o implacável Senhor da Morte tomá-lo e reduzi-lo ao monte de cinzas? Porque se eu protejo o meu corpo e tomo cuidado com a prática do Dharma, quando a morte chegar, pode até haver uma certa tranquilidade. Né? Talvez eu não tenha conseguido fazer tudo que eu gostaria de ter feito em termos de atividades do Dharma, de práticas, né? Talvez em termos dos votos eu não tenha conseguido cumprir com tudo. Mas ainda assim, você está encaminhado, de certa forma. Está bem encaminhado. Já uma pessoa que só cuidou do corpo para obter prazeres imediatos, só pensando nesta vida passageira, né, com olhares de uma única vida, quando o Senhor da Morte chegar, essa pessoa vai sentir muita dor e muita tristeza. Porque nesse momento, então, ela vai perceber que esse corpo com o qual ela se deu tanto trabalho, né, se deu a tanto trabalho de cuidar, ele vai embora. Né? Ele já está no estado de putrefação. E aquelas sensações que ela teve, elas também vão ficar, né? Vão ficar no passado. Você não vai levar aquilo, as coisas que você conseguiu com esse corpo, as sensações, elas também ficam para trás. Isso gera dor na mente. Né? A mente se entristece nesse processo. E o estado entre uma vida e outra, então ele vai ter um momento que pode ser um momento de lamentação, de tristeza, quando a mente chega no bardo, que é esse estado intermediário, né, entre uma encarnação e outra, entre um nascimento e outro. Um servo não é recompensado com roupas e coisas afins se não trabalhar. Então, por que insistes em nutrir essa coleção de pele e ossos que, mesmo alimentada a ti, não é leal? Porque a gente tem que cuidar do corpo, mas ao mesmo tempo o corpo ele nos trai. É claro que isso é um modo de dizer, né? Quem nos trai não é o corpo, quem nos trai é a mente. Mas por nos apegarmos às sensações do corpo, por nos apegarmos à vida mundana, às sensações que os sentidos nos proporcionam, mesmo quando a gente tenta ter algum controle sobre isso, ainda assim ele nos trai de alguma forma. Né? Ainda assim a gente comete algum tipo de deslize de quando em quando. Sejam deslizes até pequenos, né? Vai buscar um alimento que talvez não seja um alimento ideal para você, que não seja um alimento bom, que não vai fazer bem para a sua saúde e tudo mais. E várias outras coisas, né? Aqui dando um exemplo bem simples. E que vão acabar fazendo mal para esse corpo, que eu, do qual eu tento cuidar bastante, mas ao mesmo tempo, às vezes ele pede, e aqui ele entre aspas, porque de novo é a mente que está pedindo, porque ela está apegada a essa sensação, ele pede por experiências, pede por coisas que na verdade vão acabar fazendo mal para o próprio corpo, né? Ou vão gastar essa energia vital, vão fazer mal para o organismo e tudo mais. Então é um servo que não é muito leal, né? Embora a gente dê muita coisa para ele. Mas, de novo, é uma linguagem aqui para a gente meditar sobre essa relação que nós temos, que a nossa mente tem em relação ao nosso próprio corpo. Né? Porque a grande questão aqui é a mente, não é o corpo. Em troca do salário que pago ao meu corpo, vou usá-lo criando virtudes para mim e para os outros. Então, já que eu tenho que cuidar desse corpo para me manter vivo, que eu use de forma útil. Vou usá-lo criando virtudes para mim e para os outros, mas não devo agarrar-me a ele como meu, pois tal agarramento, tal apego, é uma forma de ignorância. Considerarei meu corpo como um barco, uma base para ir e vir,
e a fim de conceder prosperidade aos seres vivos, transformarei meu corpo numa iluminada joia dos desejos. Então, que o corpo se torne uma joia dos desejos, uma joia que concede os desejos dos seres. Quando a gente vê essa palavra, né, joia dos desejos, realizar os desejos dos seres no budismo, nos textos Mahayana, aqui se refere a realizar o desejo de libertação do sofrimento, né, porque isso todos os seres querem, se libertar do sofrimento. O problema é que, devido à falta de discernimento, devido ao poder da ignorância, a gente busca afastar o sofrimento, a dor, a insatisfação. A gente busca afastar tudo isso, gerando mais causas de dor, sofrimento e insatisfação, né? A gente corre em direção ao sofrimento, achando que assim vai afastar o sofrimento, vai superar o sofrimento. O Bodhisattva, ele consegue, de certa forma, realizar esse desejo dos seres, que é evitar o sofrimento. Ele consegue concedendo o Dharma, ensinando o Dharma para as pessoas. E a partir daí, então, as pessoas terão atitudes que poderão conduzi-las para a libertação do sofrimento também. Porque, no fundo, esse é o grande desejo das pessoas. Esse é o grande desejo de todos os seres, é a libertação do sofrimento. Que, devido à falta de discernimento, as pessoas não identificam corretamente o que é isso, o que é esse desejo. Que, no fundo, é um desejo de se libertar do samsara. Enquanto tenho controle, devo sempre exibir um rosto sorridente, e evitando carrancas e olhares raivosos, mostrar-me amigável e honesto com os outros. Então aqui ter um certo tato com as pessoas. Devo evitar condutas que perturbem o próximo, tais como arrastar móveis ruidosamente ou abrir e fechar portas batendo-as, mas sempre me deleitar na humildade. Essa questão do controle, né, de exibir um rosto sorridente, evitar carrancas, mas é claro, é sempre de uma forma idealmente sincera, né, sem evitar dissimulação aqui. Ou mesmo se tiver que fazer um comentário talvez mais duro para alguém, mas tentar fazer com certo cuidado, né, de uma forma que não pareça algo muito agressivo, talvez. Então, devo evitar condutas que perturbem o próximo, tais como arrastar móveis ruidosamente ou abrir e fechar portas batendo-as, mas sempre me deleitar na humildade, ou seja, não ser como aquela pessoa que chega querendo chamar muita atenção para si, né? Aquela pessoa que já chega fazendo muito barulho para si própria, mas ter uma certa humildade, um certo cuidado, né? Uma certa discrição. Agindo como uma cegonha, um gato ou um ladrão que conquistam suas metas com habilidade e paciência, devo conquistar minha meta espiritual, que é alcançar o estado da iluminação. Então, tendo a agilidade de um gato ou a agilidade de um ladrão, né? Um gatuno que vai lá e consegue, como a gente vê em filme, né? Em filme que às vezes tem aquele ladrão que está todo vestido, roubar lá a joia que está lá na loja, né? Então, pensar um pouco nesse sentido, pensar nessa forma de como nós conseguimos, de como nós podemos ser ágeis o suficiente para que a gente consiga escapar do samsara. É uma metáfora que ele usa. Ou como um gato, né? O gato, ele é um animal também bastante agilidoso. A cegonha, eu realmente não pesquisei, fiquei um pouco curioso por que a cegonha é mencionada, que não conheço muito das características da cegonha. Então fica algo depois para dar uma olhada. Ou se alguém também já tiver lido alguma coisa sobre isso, pode comentar aqui também. Mas de qualquer forma, ser ágil e conquistar a meta espiritual, que é alcançar o estado da iluminação. É claro que a gente pode relacionar, eu não sei se a cegonha teria uma relação com isso, né? Mas a gente pode relacionar com aquela máxima do cristianismo, né, que é seja manso como a pomba e ao mesmo tempo sábio como a serpente.
que isso também vai implicar uma certa agilidade, né? Um certo discernimento, uma agilidade mental em como você deve agir para se libertar do ciclo compulsório de renascimentos ou reencarnações. E ao mesmo tempo tendo essa humildade, tendo essa mansidão, que é um aspecto da compaixão também, né? Do cuidado com o outro, da não violência, a ahimsa. Quando me derem um conselho ou advertência, que embora não solicitado seja benéfico, devo aceitá-lo de bom grado e com respeito, e mostrar-me sempre disposto a aprender algo com isso. Então, se alguém me deu algum conselho, alguma advertência, eu posso não ter pedido aquilo, né? Posso ficar um pouco incomodado porque essa pessoa está vindo aqui se intrometer na minha vida, mas eu vou aceitá-lo de bom grado e com respeito, né? Esse respeito que a pessoa teve em talvez me dar um conselho. É claro que depende do tipo de conselho. Aqui a gente tem que lembrar que está num contexto monástico, né? Em que seria comum que o monge talvez recebesse um conselho de alguém que já estivesse um pouco mais avançado do que ele lá no monastério, de um professor, de um colega. Então, um conselho de alguém que é um amigo de fato, né? A advertência de alguém que é um amigo de fato. Principalmente aqui no que se refere à busca espiritual, né? Alguém pode te dar um toque e pensar: olha, talvez você esteja muito arrogante, talvez você esteja muito raivoso, e aí cabe então você refletir, né? Será que eu estou? Será que eu não estou? Então, aceitar de bom grado, aceitar com respeito e mostrar disposto a aprender algo com isso. É claro que num ambiente desses, idealmente, a recíproca será verdadeira também, né? Você também poderá dar um toque em alguém se for necessário. Num grupo, né, um grupo de praticantes, uma sanga que é harmônica, idealmente é assim que funcionaria. A quem quer que diga a verdade, devo dizer: falaste bem. E sempre que vir alguém executando ações meritórias, devo fazer elogios e desenvolver genuína alegria. E aqui não é no sentido de puxa-saco, mas um elogio sincero, né, sem exageros, né, sem inflar o ego da pessoa. Mas se a pessoa falou algo que realmente foi bem falado, no sentido de que foi um bom estamento, foi algo genuíno, foi algo virtuoso, então dar esse estímulo para a pessoa, se é algo verdadeiro e tudo mais. Devo referir-me às boas qualidades alheias com bom senso. Então, ter esse bom senso, né? Não cair em exagero, não diminuir as boas qualidades alheias, mas também não exagerar, né? Não virar um puxa-saquismo que só vai alimentar o ego da pessoa e aí só vai causar danos àquela outra pessoa. Né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do elogio. É como um pai com um filho, né? Os pais com seus filhos. Né? Um pai que fica toda hora levantando a bola dos seus filhos, aquela criança ou adolescente vai começar a se achar a melhor pessoa do mundo, né? Superior aos outros, etc. E talvez não consiga lidar com as frustrações quando ela perceber que, na verdade, ela não é tão perfeita assim quanto os pais lhe deram a imagem. Por outro lado, também, se alguém fica só dando estímulo negativo e dando críticas negativas e apontando defeitos toda hora e, né, derrubando o otimismo daquela pessoa, aquela pessoa também não vai conseguir fazer muita coisa na vida. Né? Mesmo que ela possa ter muitas potencialidades, ela não vai conseguir, talvez, ter tanta facilidade em explorar essas potencialidades, porque ela vai ter um senso de insegurança, de medo muito forte. Então, por isso que tanto a crítica quanto o elogio, né, deve-se ter bom senso. E no caso do elogio, passar adiante tudo o que ouvir. Né? Tudo de bom que você ouviu sobre outra pessoa, se você sabe que é confiável, que é sincero, passa aquilo adiante. Não falar mal dos outros, mas falar bem dos outros. Né? O que também, idealmente, seria a atitude mahayana, a atitude budista. A crítica você deixa para lidar com isso pessoalmente com aquela pessoa. Né? Mas para outros, você tece elogios sem exageros. Aqui eu estou falando em casos de relações normais,
né? Eu não estou falando em casos graves de denúncia, né, de comportamentos criminosos, que aí sim eles devem ser denunciados, né, devem ser as outras pessoas devem ser alertadas, né, se há alguém com comportamento perigoso. Mas aqui, numa interação normal entre pessoas, que ninguém está cometendo nenhum crime, está abusando de ninguém nem nada, então evitar, né, evitar ficar falando mal dos outros. Falar bem é melhor. Todas as minhas ações devem ser em prol da felicidade alheia. Essa boa qualidade é preciosa e rara, e por meio dela desfrutarei da pura felicidade e alegria que surge das ações que beneficiam os outros. Então, de novo, devotar as ações em prol do bem-estar de todos os seres. É uma boa qualidade que é preciosa e rara, né? A gente vê isso tanto em textos budistas, em textos de outras tradições espirituais, e às vezes parece, para muita gente, pode parecer algo piegas, algo, isso já foi tão falado, isso já é meio clichê, entre aspas, mas na verdade isso é o essencial do caminho. Porque por mais que a maioria das tradições espirituais, se não todas, falam disso de alguma forma, enfatizam essa importância da compaixão, ainda assim, a minoria das pessoas pratica isso. E aqui falando de pessoas que estão tentando praticar essas tradições. Ainda assim, isso é muito difícil. Porque isso implica enfrentar a vida, implica em enfrentar a ignorância, implica em enfrentar a separatividade, implica em enfrentar os nossos kleshas, né, as nossas aflições ou perturbações mentais. E implica em ter paciência, generosidade, harmonia, em ter vigilância, em ter contínua lembrança e tudo mais. Né? Não é fácil ter compaixão. Não é fácil ser compassivo. Não é fácil porque a nossa mente, desde tempo sem início, ela está condicionada para ser egoísta. Então, por isso que, por mais que se fale bastante sobre isso, ainda assim não é algo fácil. E porque a maioria das pessoas ouve sobre isso, mas às vezes ouve de uma maneira um tanto torta, ouve de uma maneira superficial. Mas quando chega na hora H, o que ela, no fundo, acredita é que a gente tem que revidar as más ações. É que a gente tem que realmente ir lá e atacar o outro. É que a gente tem que estar sempre num conflito, numa competitividade com o outro. Mas se a gente conseguir beneficiar os outros, tanto melhor, desenvolveremos essa qualidade que é preciosa e rara. Ela é rara porque bodhisattvas de verdade são raros e budas são mais raros ainda. O mundo chegou a 8 bilhões de habitantes, né? Se eu não me engano, eu acho que foi ontem ou foi hoje, eu vi essa notícia. O mundo chegou a 8 bilhões de habitantes. Quantos desses bilhões são bodhisattvas? Fica a pergunta. Quantos desses bilhões estão realmente buscando o caminho? Quantos desses bilhões realmente conseguiram colocar os pés na senda? Ou se não colocaram os pés na senda, estão como nós, tentando se aproximar dela, né, de vez em quando, aos trancos e barrancos, tentando estudar, meditar, ter uma rotina adequada. Quantos estão nesse processo? Agindo assim, não sofrerei perdas nesta vida, e nas futuras experienciarei grande felicidade. Mas se fizer o oposto, vou experienciar tormento e dor, vida após vida. Então, se eu me dedicar à compaixão, às ações compassivas, à bodhicitta, não sofrerei perdas nesta vida no sentido de que eu sofrerei, digamos assim, grandes perdas kármicas, entre aspas. É o que eu entendo aqui. É um sentido de que essa vida não será desperdiçada, né? Eu não estarei fazendo um desperdício do meu tempo. Porque perdas normais todo mundo vai ter. Esteja a pessoa praticando isso ou não, né? As pessoas ao nosso redor vão morrer e a gente vai morrer também. Essas perdas materiais também elas acontecem.
mas a gente não vai perder a oportunidade, as várias oportunidades que temos ao longo de nossa vida de praticar as paramitas, de se engajar com bodhicitta. E por isso eu experienciarei grande felicidade. Mas se eu fizer o oposto, se eu só me dedicar aos meus vícios, se eu só me dedicar a ações guiadas pelas minhas perturbações, se eu só me dedicar ao meu eu, no sentido egoísta, então, obviamente, eu vou experienciar frustração, tormento, dor, vida após vida. Devo falar de modo verdadeiro, coerente e preciso, apresentando claramente meu pensamento de maneira agradável. Devo falar amavelmente e com moderação, sem motivações egoístas. Então, aqui, tentar falar de modo sincero, mas ao mesmo tempo de forma agradável, amável, coerente e preciso, né? Não ficar se enrolando muito nas palavras, tentar ter uma objetividade, uma precisão. Essa precisão ela reflete também o estado da nossa mente, né? Quando a nossa mente está confusa, e acho que muitos de vocês aqui percebem, quando vocês têm que falar, fazer alguma apresentação, eu mesmo percebo isso. Quando a minha mente não está nos seus dias melhores, a gente vai tentar falar e fica naquele e as palavras nos atropelam e a gente se perde em digressões talvez muito longas, a gente fica muito prolixo. Já quando a mente está bem, né, quando estamos meditando bastante, estudando bastante, dormindo bem, dormindo cedo, se alimentando bem, cultivando bons pensamentos, livre de muitos conflitos, a nossa mente ela fica mais cirúrgica, ela fica mais precisa. Né? E esse é um dos benefícios da meditação. Se nós meditarmos todo dia, inevitavelmente nós perceberemos. Se nós meditarmos e estudarmos, um estudo que apoie a meditação e uma meditação que se apoie no estudo do Dharma, a gente percebe como a memória, como a mente vai ficando mais clara, vai ficando mais saudável nesse sentido. Então, e assim tentar apresentar claramente o pensamento de uma forma agradável. Falar amavelmente com moderação, né? Não falar muito em excesso, deixar o coleguinha falar também. E sem motivações egoístas, né? Sem aquela motivação de que, tá, mas se eu falar tal coisa para tal pessoa, isso pode ajudá-la, mas o que que ela vai me dar em troca depois? Se ela não vai me dar nada em troca, então não vai valer a pena. Né? Então não ter esse tipo de pensamento, definitivamente não ter esse tipo de pensamento. Sempre que vir alguém, devo pensar: posso atingir a iluminação na dependência desse ser vivo, né? Porque somos todos interdependentes. E a pessoa não se ilumina na dependência de si própria. A pessoa se ilumina na dependência dos seres vivos, na forma como ela muda o seu jeito de se relacionar com os seres vivos, porque ela está mudando a sua mente também. E assim eu posso apreciá-lo sinceramente, né? Pensar que é graças aos seres vivos que podemos nos tornar Budas. E que os Budas se tornaram Budas graças a nós também. Seja com motivação cultivada, seja com motivação espontânea, devo sempre plantar sementes de grande virtude nos campos que são os seres sagrados e os seres vivos. Então, tendo uma motivação que eu já venho cultivando, eu já venho trabalhando nessa motivação, no sentido de que eu estou me engajando na prática das paramitas, de Dana, Shila, Kshanti, Virya, Dhyana e Prajna, né, da generosidade, da harmonia, da paciência, da reta energia, da plena atenção e da sabedoria ou discernimento. Então, eu estou cultivando uma reta motivação. Assim, estou lendo, estou tentando meditar, etc. Ou uma motivação espontânea, que pode surgir às vezes graças a esse estudo, porque eu venho estudando bastante e de repente essa motivação ela vai começando a ficar mais sincera e aí, espontaneamente surge essa motivação. Ou também se a pessoa já tem, né, já tem samskaras para isso, ela de repente tem um primeiro contato com o Dharma nessa vida, o primeiro contato com o texto Mahayana, com um determinado texto Mahayana.
E de repente, na mente dela, surge essa motivação que vai fazê-la com que ela saia numa busca. E acho que a maioria aqui talvez se identifique com isso, né? A maioria aqui, em algum momento da vida, leu alguma coisa, ouviu alguma coisa, viu alguma coisa, e de repente isso motivou a pessoa a sair nessa busca espiritual. Surgiu uma motivação ali. Devo sempre plantar sementes de grande virtude nos campos que são os seres sagrados e os seres vivos. Então, gerar a virtude, né? Plantar essa semente na minha mente, né? A mente como esse repositório de sementes, o contínuo mental como esse repositório de sementes, que podem ser sementes de virtude, sementes neutras ou sementes de vício, mas idealmente que nós consigamos, então, manter essas sementes de grande virtude. Nos campos sagrados, né? Voltar a nossa mente para esse campo sagrado de consciência, que são os seres sagrados, que são os Budas, Bodhisattvas, que é o Dharma, e os seres vivos. Né? Os seres vivos, que é na dependência deles que é possível, então, se tornar um Buda. Devo executar todas as minhas atividades de Dharma com habilidade, claro entendimento e forte fé, de modo que os outros aumentem sua sabedoria e experienciem incomensuráveis benefícios. Então, ser hábil, ter meios hábeis, né, na forma de executar as atividades do Dharma, na forma de explanar o Dharma, ter um claro entendimento, né, isso é importante, muito importante no caminho, tem a ver com discernimento, tem a ver com estudo, com reflexão, com meditação. E ter, assim, forte fé, ter uma forte convicção, uma certeza acerca do ensinamento, acerca do Dharma. E assim, os outros também podem aumentar a sua sabedoria e podem experienciar incomensuráveis benefícios, seja porque eu estou beneficiando os outros, né, talvez ensinando os outros, ou seja porque eu me tornei um exemplo. Né, e só de ser um exemplo, isso já ajuda as outras pessoas. É aquela velha história da companhia, né, que o budismo enfatiza bastante. Por que devemos ter cuidado com as nossas companhias, com as pessoas de quem nos cercamos? Porque elas são exemplos para nós. Embora, em geral, as perfeições de dar e assim por diante sejam progressivamente umas mais elevadas do que as outras, não devo abandonar as grandes virtudes em nome das pequenas. Principalmente, devo considerar o benefício dos outros. Eu não posso ficar pensando que, Prajna é a sabedoria que compreende o vazio, que compreende Shunya, que compreende a interdependência. Eu vou entender o funcionamento dos fenômenos, eu vou entender a originação dependente, o funcionamento dos 12 elos, né, dos 12 nidanas. Isso é muito mais avançado do que eu me preocupar com generosidade. Né? Eu posso ter esse tipo de pensamento na minha mente. E é um pensamento muito perigoso, porque, na verdade, todas as virtudes elas estão interligadas, né? Cada uma das paramitas está contida nas outras. Então, até para que eu avance na senda das paramitas, até aquilo que parece talvez muito básico, eu tenho que cultivar. Eu tenho que cultivar porque, senão, eu não vou de fato conseguir desenvolver essa sabedoria. Se não há uma generosidade real na minha mente, significa que eu não me esvaziei do meu egoísmo. Né? Eu não me esvaziei do meu eu, da minha ilusão de um eu inerente e separado. E da mesma forma, isso vale para todas as outras virtudes. Né? Para uma funcionar bem, todas têm que funcionar bem. Então, eu não devo abandonar uma virtude em detrimento da outra e devo principalmente considerar o benefício dos outros. Buda, o compassivo, longa visão, permite que os bodhisattvas executem certas ações que de outro modo são proscritas. Compreendendo isso bem, devo sempre investir esforço na minha prática do estilo de vida do bodhisattva. Há certas ações que um bodhisattva pode realizar que são proscritas no sentido de que talvez alguém que tenha determinados tipos de votos Theravada, não poderia realizar. Ou
voto de outras escolas indianas, que tal pessoa talvez não pudesse realizar, né? O Shravaka, um ouvinte, por exemplo, ele não tem um voto de ensinar o Dharma. O Shravaka, ele não tem um voto de estar disposto a descer até o inferno para auxiliar um ser senciente, enquanto um Bodhisattva está. Um Bodhisattva, ele tem votos que são muito mais abrangentes que outros sistemas de votos do budismo, né, do que o voto do Arhat, do Hinayana, melhor dizendo, né, o, do que o voto de um monge que não é um monge Mahayana, ou de um praticante que não é um praticante Mahayana, mas é um praticante só voltado para a sua libertação individual. Devo compartilhar minha comida com animais, pessoas famintas e praticantes, e comer meramente o que necessito. Pessoas ordenadas podem dar tudo o que possuem, exceto suas 3 vestes. Então, quem é ordenado pode, né, se doar por completo, mas não doe as suas 3 vestes monásticas, que é o que te torna reconhecível, né, e é o distintivo de que você vive de acordo com aqueles votos. Por outro lado, deve auxiliar os seres materialmente também, né, doando comida, animais, pessoas famintas, praticantes que necessitem, etc. E comer meramente o que necessito, obviamente não me tornar um glutão, porque isso seria um excesso. Porque eu uso esse corpo para praticar a bodhicitta, não devo prejudicá-lo em troca de benefícios temporários, mas cuidar dele para satisfazer meu desejo de bodhicitta, de modo que, por fim, todos os desejos dos seres vivos se cumpram. Então, novamente, né, cuidar do corpo, não prejudicar o corpo, não ferir o corpo, não machucar o corpo, porque o corpo ele é um instrumento para que eu seja útil para os outros seres, para que bodhicitta possa ser colocada em prática. Quem não possui pura compaixão e sabedoria, não deve dar seu corpo, mas devotá-lo, em vez disso, à realização do grande propósito desta e das vidas futuras. Então, se a pessoa ainda não tem compaixão e sabedoria bem desenvolvidas na sua mente, ela não deve se entregar totalmente à senda. É nesse sentido aqui, o não dar o seu corpo para os outros seres, né? Ela não está pronta ainda para se entregar totalmente a esse caminho, a essa senda. Mas ela deve, então, se devotar e se preparar para isso, né? Para que em vidas futuras ela consiga realizar esse propósito. Então, se devotar aqui nesse sentido de se preparar, dando os seus passos de acordo com seus limites e tudo mais, gradualmente, para que então chegue no momento que ela vai ser capaz de ter essa doação total. Porque aí haverá realmente uma união real de método e sabedoria. Haverá uma consciência, uma ciência, uma sabedoria que compreende a interdependência, que compreende o vazio de existência inerente do eu e de todos os fenômenos. Devo ouvir o Dharma com respeito e bom coração, reconhecendo-o como remédio supremo para curar as dores da raiva e do apego. Então, pensar sempre que o Dharma é essa suprema medicina, né? Não ter descaso na hora de ouvir o Dharma. Não achar que isso é pouco, que isso eu já ouvi antes. Se você ainda tem apego e aversão, ou se você ainda tem raiva e apego, significa que você ainda vai ter que ouvir esse ensinamento muito mais vezes. Significa que você ainda não conseguiu aplicar corretamente essa medicina, que você ainda não conseguiu, de fato, entrar no caminho, ou mesmo se aproximar do caminho de uma forma minimamente adequada. Você ainda está tateando no samsara, né, no escuro do samsara. Devo ensinar o vasto e profundo Dharma com a intenção pura, livre de todo desejo por fortuna ou reputação, sempre manter a motivação pura da bodhicitta e fazer um grande esforço para colocar o Dharma em prática. Então, buscar ensinar o vasto e profundo Dharma com uma pura intenção, com a intenção de auxiliar os outros.
livre de desejo por fortuna, livre do desejo por reputação. E manter a motivação altruísta, né? Essa bodhicitta intencional, que é o primeiro nível de bodhicitta. Nós temos dois níveis de bodhicitta, a intencional e a outra bodhicitta, que é a bodhicitta real de fato, é quando ela desperta mediante a prática das paramitas. E assim, então, fazer esse grande esforço de colocar o Dharma em prática. Devo explicar o Dharma para salvar do samsara, o ciclo de sofrimento, aqueles que estão me ouvindo e conduzi-los à meta última, a aquisição da plena iluminação. Então, explicar o Dharma para que os seres possam alcançar a plena iluminação de um Buda, para que eles possam se tornar Buda, sendo esta a meta última. Devo manter os lugares limpos e não espalhar lixo, mas desfazer-me dele corretamente. Além disso, não devo poluir águas ou terras de uso comum. Esse cuidado aqui com o meio ambiente, né, não destruir a terra, não poluir as águas, porque outros seres e nós mesmos precisamos da terra e das águas para vivermos. E manter os locais limpos, né, não causar sujeira lá para o seu vizinho, né, não espalhar lixo. Não devo comer com a boca cheia, fazendo barulho ou com a boca aberta. Aqui é uma questão de decoro, né, de educação. Tampouco devo sentar-me com as pernas esticadas ou esfregar as mãos inutilmente. Aqui é o contexto cultural e monástico da época também, né? Qual a postura adequada que uma pessoa deveria ter naquele contexto, para não incomodar os outros, né? Não causar perturbação para os outros. Não devo ficar a sós com parceiro de outrem, num veículo, numa cama, ou mesmo num aposento, ou no mesmo aposento. Devo observar e inquirir o que ofende as pessoas e então evitar tais ações. Aqui é bem específico em relação também ao voto monástico, né? O monge deve evitar ficar em momentos de privacidade, digamos assim, em locais muito privados com o parceiro de uma outra pessoa, né? Porque isso poderia afetar a reputação do monge, né? Poderia dar a ideia de que aquele monge não estava respeitando o voto do celibato que ele fez. É claro que aqui pode pensar também em evitar causar ciúmes para os outros e tal, etc. Né? Mas aí também o ciúmes é um klesha, né? É uma perturbação mental também. Ao mostrar o caminho para alguém, não devo apontar a direção com um único dedo, mas respeitosamente usar minha mão direita com todos os dedos estendidos. Aí aqui, de novo, é uma questão cultural, né, porque apontar com o dedo seria algo ofensivo. Né? Algumas culturas têm isso, que apontar é uma coisa vista como algo feio ou uma má educação. Não é o caso da nossa cultura. Não devo abanar os braços de maneira descontrolada, mas comunicar-me por meio de movimentos suaves e gestos adequados. Caso contrário, perderei minha compostura, né? Aquela pessoa que está muito agitada, que exagera muito na forma de se comunicar. Que também aí depende muito da cultura, né? Em algumas culturas, um pequeno gesto já é visto como demais, né? Em outras culturas, já há mais espaço para a pessoa gesticular bastante. Para dormir, devo deitar-me na posição adequada, exatamente como deitou-se o protetor Buda quando entrou no parinirvana, no nirvana último. Né? Até aquela imagem do Buda deitado, que é ele deitado sobre o seu braço direito. Né? Então você deitar de lado e voltado para o braço direito, né? Com o braço direito de apoio. Essa seria a posição do Buda no parinirvana, né? E há alguns textos que falam em relação a questões do corpo sutil, que essa é realmente uma posição mais saudável. E se eu não me engano, até a ciência ocidental, né, há pesquisas que mostram que essa posição ela é melhor para o funcionamento do coração, da circulação. Então seria uma posição realmente mais ideal, mais adequada para um bom sono e mais saudável para o corpo também. Entre as inúmeras práticas ensinadas no estilo de vida do Bodhisattva, devo começar enfatizando aquelas que treinam a mente. Porque isso eu estava até comentando esses dias, né, eu estava conversando com a Maria Alice, que é a presidente da loja Brasília, né, da loja Teosófica Brasília,
ela é psicóloga e ela se interessa muito por essa questão, né, esse cuidado que tem que ter com a psicologia, que é algo que o Alberto também enfatiza bastante, né, o professor Alberto Brum também enfatiza bastante, né, que principalmente quando a gente vai estudar o budismo, aproveitar todo esse arcabouço, esse cuidado com a mente que o budismo nos ensina. Aqui eu não quero usar a palavra psicologia, porque psicologia hoje é uma ciência, etc. Né? E eu não quero usar a palavra psicologia budista, porque pode dar a impressão que eu estou querendo vender uma espécie de terapia, e não é o caso. Né? Eu sei que às vezes se usa esse termo, psicologia budista, em meios budistas. Mas pensar aqui num cuidado com a mente, né? E para não causar nenhuma confusão, esse cuidado com a mente que o budismo enfatiza, e que não é só o budismo que enfatiza, né? O estoicismo enfatiza, várias outras tradições, escolas filosóficas enfatizam também. Ele é essencial, porque não importa se a gente está já muito a par de terminologias complexas em relação à filosofia, em relação ao modo de como os fenômenos surgem, em relação à cosmogonia, em relação ao Tantra, etc. Se a nossa mente está perturbada, se a gente não consegue lidar com as perturbações, porque quando os testes vêm, eles vêm de uma forma mental, né? Os testes, eles são psicológicos. Outras literaturas falam disso também, né? A literatura teosófica fala disso, as cartas dos Mahatmas falam disso. O gnosticismo também, a gente pode entender, que é o que eu considero também a forma mais adequada de entender toda aquela linguagem de arcontes, etc., de uma forma que são os vícios em nós que nós temos que enfrentar, né? E ao Dabaô, na verdade, é a vidya em nós, é essa ignorância, essa força cega em nós, essa mácula que a gente não consegue ver de fato o que nós somos. E por isso nós acabamos tendo uma perspectiva egoísta da vida, porque não conseguimos ver a interdependência de todas as coisas e a unidade fundamental. Então, por causa disso, a gente sofre bastante e a gente faz os outros sofrerem. Então a gente tem que tomar muito cuidado, já que o problema está na nossa mente, já que o samsara está na mente, o samsara não é o mundo. Cuidar da mente é essencial. Treinar a mente é essencial. Entender como a gente lida com as nossas perturbações, buscar os antídotos adequados. E praticar a virtude é isso. Essa ênfase da prática da virtude é basicamente uma forma de nós mudarmos os nossos estados mentais, para que a gente seja mais útil para os outros, né, para que nós sejamos mais úteis para os outros, mas também para que a nossa mente não fique tão perturbada, para que ela se desperturbe, para que ela recubra a sua sanidade, né, a sua clareza, para que a clara luz a clara luz da mente possa de fato resplandecer. Então, o treinamento da mente ele é fundamental, esse cuidado com a mente ele é fundamental, né? A gente não pode deixar isso de lado, isso é essencial no caminho. Seja no caminho budista, seja em qualquer outro caminho espiritual, em que nós buscamos algum tipo de autotransformação, iluminação, seja lá o nome que se dá para isso, perfeição, sei lá o nome que se dá, fluir com tal, que seja, é necessário ter esse cuidado com a mente. É necessário resguardar a mente. É necessário observar os estados mentais. É necessário ter vigilância, contínua lembrança. E é necessário praticar as virtudes, porque isso é um antídoto para a nossa mente. Para que então a nossa mente de fato desperte, para que ela se torne de fato uma bodhicitta, em sânscrito. Então, devo começar enfatizando aquelas que treinam a mente. Devo praticar o Sutra dos Três Montes Superiores, 3 vezes ao dia e 3 vezes à noite, e confiando nas 3 joias em bodhicitta. Purificar não virtudes e quedas. Aqui ele dá um exemplo de sutra, mas podem ser outros sutras. Pode ler o Sutra do Coração, pode ser o Sutra da Natureza Buda, né, o Tathagata Garbha Sutra.
mas no sentido de que ler um sutra e que esse sutra nos ajude, ler uma frase, pega uma frase do sutra, toma refúgio nas três joias, volta a mente para aquele ensinamento. E assim busca purificar as não virtudes, busca purificar as quedas, né? Pensa onde foi, quais foram os meus tropeços hoje e o que eu posso fazer para melhorar as minhas atitudes, melhorar os meus estados mentais, para que as minhas ações também fiquem melhores, né? O karma começa sempre na mente, o karma mental, karma é intenção, intenção, pensamento, emoção, né? Tudo isso junto e que se traduz depois na fala e se traduz nas ações de corpo também. Então, faça o que faça em qualquer situação em benefício próprio dos outros, devo empenhar-me para praticar todo o treino ensinado para a ocasião. Para um Bodhisattva, não há ensinamento de Buda que não deva ser praticado. Se eu me tornar experiente nesse estilo de vida, nada do que eu faça carecerá de mérito. Então, né, se o Buda nos deu esse ensinamento, se os ensinamentos estão aí, a gente tem que praticá-los, tem que estudá-los, tem que tentar implementá-los na nossa vida, né? Seguindo a sequência correta, seguindo a graduação correta aqui, claro. Né? Não tentar dar passos maiores do que a perna. Direto ou indiretamente, nunca farei nada que não seja para o bem dos seres vivos. Devo dedicar tudo, unicamente, à iluminação de todos eles. Não devo nunca abandonar, mesmo a custo de minha vida, meu guia espiritual, o meu guru, o guru raiz, né? Que aí vocês têm que se resolver com vocês aí, quem é o guru raiz de vocês, né? Pode ser o Shantideva, pode ser o Tsongkhapa, pode se focar em mais de um, né? Mas a questão é se focar realmente num Bodhisattva, se focar no Bodhisattva, um Mahatma em outras linguagens, né? Um Cristo em outras linguagens, se focar em um guru, e tem que ser um guru de verdade, né? Não é só simplesmente quem dá uma palestra, que ensina. Não, um guru de verdade que dá para saber que é alguém que já alcançou um nível de realização, né? Que é alguém que já se libertou do samsara, que já tem um grau de iluminação. E se focar, né? Se é alguém que está relacionado a um ensinamento com o qual você se identifica. Então, se focar e se dedicar àquele ensinamento com respeito e reverência para com esse guru, porque é a fonte desse ensinamento. E de que forma você pode ser útil, então, para ajudar a promover esses ensinamentos no mundo. Quem é versado no sentido do Mahayana é um praticante supremo dos treinos do Bodhisattva. Quem é versado em Bodhicitta, quem é versado na compaixão. Ou, fazendo uma ponte com o Tsongkhapa, quem é versado nos três principais aspectos da senda. O primeiro deles é Shila, a harmonia de corpo, fala e mente, né, com os princípios e preceitos do Dharma, ações harmônicas, o que significa ações virtuosas, e o não cultivo, né, não praticar a não virtude, não alimentar os vícios. A partir daí, fica mais fácil para ter uma plena atenção, para ter uma reta meditação, né, que é dhyana, uma mente estável, estabilizada no objeto virtuoso de meditação, uma mente estabilizada no Dharma. O que também vai propiciar para que a sabedoria consiga operar nessa mente, para que a gente consiga cultivar a sabedoria em nós, o discernimento, sabedoria de Prajna, que vai então fazer com que nós nos esvaziemos dessa noção de separatividade, dessa ilusão de uma separatividade essencial, que vai fazer então com que nós compreendamos, de fato, de forma intuitiva, que eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. E aí tem esses dois aspectos, né? Somos todos vazios de existência inerente, mas somos todos também natureza Buda. Não devo nunca, então, essa parte que eu já li, devo ler esses sutras, né? Devo treinar confiança no guia espiritual
conforme explicado na biografia de Shri Sambhava. Nunca encontrei esse texto, né? Não sei se é um texto que tem alguma tradução, vou até procurar depois. Mas a gente pode olhar outros textos também, por exemplo, o Lambrin Tchemodo de Tsongkhapa, né, em que ele fala como identificar um guru idôneo, né, como ouvir o Dharma de um guru idôneo e tudo mais, quais as qualificações de um guru idôneo, de um guru real, e quais as qualificações que um ouvinte, que alguém que recebe aquele ensinamento também deve ter, deve cultivar, desenvolver. Né? Então, um exemplo, o Lambrin Tchemodo de Je Tsongkhapa. Poderia compreender esse e outros conselhos dados por Buda, estudando os Sutras Mahayana. Então, essa mesma ênfase que o Shantideva dá também no Siksa Samutchaya, né, de que é essencial, se a gente quer se aproximar do Mahayana, nós temos que estudar os Sutras Mahayana, temos que estudar essa literatura original do budismo Mahayana, que são esses sutras, e que vão ser a base depois dos textos do Lambrin no Tibete. E também sem o estudo adequado, também não dá para praticar o Tantra de forma adequada. Por isso, os sutras Mahayana são essenciais. A filosofia Mahayana essencial é a base, né? A filosofia, a ética Mahayana. Devo ler esses sutras porque eles revelam os treinos do Bodhisattva. Primeiro, é importante estudar o Sutra Akashagarbha. Aqui, mais um exemplo, né? Mas se não temos acesso a esse sutra, há outros sutras que podemos estudar também. Alguns desses sutras até dá para achar em inglês, né? Alguns desses sutras que são citados aqui. Também é importante ler muitas vezes o compêndio de treinos, porque ele revela extensamente o que deve ser praticado em qualquer ocasião. Então, esse compêndio de treinos, aqui eu não sei se ele está falando do Siksa Samutchaya, porque o Siksa Samutchaya, que é o que ele escreveu, pode ter o seu título traduzido como o compêndio do treinamento, né? A antologia do treinamento. Então vamos voltar para o Siksa Samutchaya na quarta que vem. Nós estamos aqui terminando hoje a reunião. Na quarta que vem a gente volta para o Siksa Samutchaya, porque ele revela extensamente o que deve ser praticado em qualquer ocasião, se baseando nos Sutras Mahayana, né? Citando os Sutras Mahayana para mostrar o que deve ser cultivado, o que deve ser adotado e o que deve ser abandonado. Ademais, deve-se ler às vezes o compêndio condensado dos sutras e com grande esforço estudar também estes mesmos dois títulos do superior Nagarjuna. Ah, sim, aqui ele está citando, porque o Nagarjuna ele tem também ele tem um texto, agora eu esqueci o título do texto em sânscrito, mas é um texto que também é um compêndio de treinamentos, né? Mas a gente pode ir para os textos que são mais acessíveis em português do Nagarjuna, como Carta ao Amigo e A Grinalda Preciosa, que acho que talvez todos tenham aqui, que são textos que sempre valem a pena ser visitados, né? Que vai falar muito dessa questão do cultivo da virtude, do abandono dos vícios, da conduta adequada. É o Sutra Samutchaya, um texto do Nagarjuna em que ele faz um compêndio dos sutras e que eu acredito que é talvez um dos textos aqui que está sendo citados, talvez. Ou talvez ele esteja citando outro. Mas, como eu falei, Carta ao Amigo e A Grinalda Preciosa já são ótimas fontes também. Em resumo, já que gerei a bodhicitta engajada e tomei os votos do Bodhisattva, devo praticar todos os preceitos antes mencionados, de modo que a visão pura, a mente de fé e a boa intenção dos outros venham a crescer por meio do meu exemplo. De novo, essa questão do bom exemplo. A característica definidora de guardar vigilância é examinar repetidamente o estado de nosso corpo, fala e mente, e entender se nossas ações são corretas ou não. Precisamos colocar os ensinamentos de Buda, do Dharma, o Dharma, melhor dizendo, né? Precisamos colocar o Dharma, que é constituído pelos ensinamentos do Buda, em prática, porque não há nada que se realize apenas com a leitura de palavras. Um doente jamais poderá se curar apenas lendo prescrições médicas. Né? E aqui termina com esse puxão de orelha para todos nós. Porque a característica da vigilância é examinar repetidamente, né? Ter essa auto-observação. Examinar repetidamente nosso estado de corpo, de fala e de mente. E assim entender se as nossas ações são corretas ou não ceder a determinados tipos de ações. Por outro lado,
Não adianta a gente ficar só falando sobre isso. Falando sobre Mahayana, falando sobre Bodhicitta, falando sobre as paramitas, falando sobre meditação e não tentar praticar. Então vale a pena reler isso aqui. Né? Precisamos colocar os ensinamentos do Buda em prática, ou seja, colocar o Dharma em prática, porque não há nada que se realize apenas com a leitura de palavras. Um doente jamais poderá se curar apenas lendo prescrições médicas. Pela terceira vez, um doente jamais poderá se curar apenas lendo prescrições médicas. Então fica essa mensagem, né? Vamos tentar não ler só a bula, mas vamos tentar aplicar esse remédio nas nossas vidas. Porque se a gente fica lendo só a bula, a gente está passivamente esperando que a nossa mente vá se transformar sozinha. E ela não vai. A gente vai, a gente tem que colocar a mão na massa. A gente tem que tentar. Né? Tem que tentar se transformar. Tem que tentar cultivar as perfeições, as paramitas. Tem que tentar agir de acordo com elas. Tem que tentar, de fato, gerar bodhicitta em nós. E aí sim, nós aplicaremos, começaremos a aplicar o remédio. Né? Como é gradual a senda, o remédio ele é a conta-gota. Não dá para aplicar tudo de uma vez. Porque é muito cleixa, é muita perturbação aí que tem que ser resolvida, né? É muito nó que tem que ser desfeito. Mas se a gente não começar, isso não vai se resolver. Então, isso é essencial, isso é importante.